Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos novamente aqui mais uma vez, adentrando os seus lares no objetivo de levarmos mais uma lição, mais um capítulo, mais um ensinamento que Emmanuel nos traz por meio dessa obra, Palavras de Vida Eterna. Como costumamos falar, é sempre uma alegria, uma honra para nós, para vocês nos acompanharem no nosso canal do Lar dos Humildes pelo YouTube. Lembrando, inclusive, que nós temos outras atividades postadas lá. Nós temos o estudo da obra A Gênese, sequenciado pelo Marcos Vinícius. No primeiro domingo, de cada mês, nós temos o Alcides tratando de temas variados. No momento está tratando da obra Viagem Espírita, em 1862. Nós temos no segundo domingo sempre um convidado, que pode ser alguém externo às atividades do Lar dos Humildes. No terceiro nós temos o Marcos Vinícius com a obra, o estudo de A Gênese. E no quarto domingo nós temos o nosso amigo Ramon com o estudo do Apocalipse, também de um modo sequenciado, que a gente vem apresentando isso para vocês, e a gente pede que vocês, se desejarem, vão lá no nosso canal, Centro Espírita Lar dos Humildes. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, e faça seus comentários, dê sugestões, enfim, a gente está aberto a isso, a sugestões de temas, por exemplo, a gente está sempre aberto a isso, tá? Então, hoje nós vamos tratar da lição de número 58, intitulada Em Honra da Liberdade. Veja que título lindo, Em Honra da Liberdade. Algo honroso é algo virtuoso. Ter honra é ter virtude. Ter honra é ter coragem. É ter um desenvolvimento moral mais elevado. É você ser uma pessoa proba, quando nos referimos a alguém. Então a honra é isso, é algo virtuoso. E liberdade, quando nós percebemos esse título, Em Honra da Liberdade, nós lidamos com algo virtuoso, que é a honra, e a liberdade é algo que todos nós, de um modo ou de outro, temos buscado na nossa vida, na nossa existência. É verdade que muitas vezes, em muitas circunstâncias, nós confundimos o verdadeiro sentido de liberdade, Nós confundimos o significado dessa liberdade, já que a liberdade é um conjunto de direitos, é algo que é reconhecido dentro de uma sociedade, é reconhecido para o indivíduo que compõe aquela sociedade. Só que nós, enquanto humanidade, nos equivocamos, ainda interpretamos de tal modo algumas situações, alguns contextos, algumas definições de palavras que fazem parte do nosso cotidiano. A gente tem uma interpretação que a gente pode entender como equivocada, Então, quando eu busco a liberdade, quando eu estou honrando essa liberdade, eu estou criando uma virtude, eu estou dizendo que a liberdade é algo virtuoso também, é algo que vai me dar a satisfação de algo, de alguma coisa, de alguma realização, de alguma atitude,
de algo que foi realizado por mim ou por um grupamento em que, de certo modo, eu pude fazer aquilo sem atropelo, sem ninguém estar me julgando, sem ninguém estar me cobrando ali. Agora a gente tem que estar atento com relação a esse termo liberdade, para que a gente não cometa erros, porque nós temos aprendido nos ensinos da doutrina que a liberdade, a verdadeira liberdade é aquela em que nós temos o domínio sobre as nossas próprias ações. Quando eu consigo dominar a mim mesmo, quando eu consigo dizer não para mim mesmo, quando eu consigo dizer para os meus vícios morais, que, olha, está incorreto, isso não é correto, né? Então, procura seguir um outro caminho, procura agir de um outro modo, procura aprender essa lição de uma outra maneira. Então, aí sim eu estarei tomando controle sobre mim mesmo, sobre as minhas ações, e eu mesmo estou me dirigindo, não estou permitindo que alguém faça isso por mim, né? Nem mesmo o meu pensamento confuso no que diz respeito ao entendimento desse conceito de liberdade, porque certamente eu tenho ideias confusas, que pensam que liberdade é algo, quando na verdade não é aquilo. Mas o simples fato de a gente ter esse entendimento já nos dá a possibilidade, já nos permite, né? Já nos dá a possibilidade de agir de um modo diferente, né? Do modo correto, dentro de princípios ético-morais. Então, vamos aqui ao texto que Emmanuel nos traz. Essa passagem, Emmanuel tirou da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 8. Vamos ver o que ele nos diz, o que o texto nos diz. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo o Cristo. Aqui Paulo está nos chamando a atenção, na verdade chamando a atenção num primeiro momento para o povo da cidade de Colossos, porque eles tinham um direcionamento, na verdade eles se permitiam ter ideias, pensamentos, ações, atitudes, em que eles perdiam essa liberdade, pelo simples fato de que ainda adoravam outras divindades, né? Não tinham ainda aquela certeza, aquela fortaleza própria, né? Aquela fé robustecida no que diz respeito aos ensinamentos que Jesus já tinha deixado para nós enquanto humanidade. Então, eles faziam uma interpretação equivocada daquilo que era essa sequência de conhecimento, essa busca por esse conhecimento transcendental, divino, advindo do Criador. Então, eles se deixavam muito levar ainda por essas outras situações mais relativas ao mundo. Então, adoravam outras divindades. Então, vamos ao texto. Se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o divino libertador. Então, se esse raio de luz já tocou em nós, já chegou aos nossos corações, então nós precisamos avançar na direção do Cristo, tendo Ele como nosso divino libertador. Não julgues seja fácil semelhante viagem do Espírito,
Ou seja, essa viagem a esse encontro com o Cristo, a esse encontro com o Divino Libertador, realmente não é uma viagem fácil, não é uma viagem sem atropelos, não é uma viagem sem obstáculos. Ela é uma viagem, de certo modo, dura, é uma viagem, de certo modo, que exige da gente realmente criar virtudes em nós e que a gente perceba o verdadeiro sentido da liberdade, que é a liberdade da amplitude do desenvolvimento, do crescimento do espírito. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Nós temos realmente na nossa caminhada muitas coisas que nos tiram o foco, né? Que nos mudam a direção, que acabam fazendo com que a gente não tenha uma disciplina mais fortalecida, a gente ainda está muito sujeito às intempéries do mundo, às facilidades, às coisas que nos desviam desse direcionamento ao Cristo. E acaba que a gente ficando estagnado, ficando, por conta da nossa indisciplina, a gente acaba ficando ali meio que parado no tempo, né? Então, serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapidadores da história, empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação falaciosa a que se acolchetam, famintos de louvor e da vassalagem. Então aqui o Emmanuel diz que nós seremos surpreendidos a cada passo pelos sofistas da religião. O que é um sofista? É aquele que tem um texto, que tem uma habilidade retórica, né, de desenvolver uma certa fala, um certo discurso, mas esse é um discurso inconsistente, que não tem uma base fortalecida, mas que, de certo modo, esse sofisma, né, esse discurso, mesmo sendo inconsistente, ainda tem a capacidade de arrebatar muitas almas, né? de adquirir muitos espíritos sequiosos, muitas vezes, por encontrar um caminho e que acabam se confundindo e não encontrando, achando que nesse discurso sofista, ali eles encontrarão a resposta para aquilo que querem. Nós precisamos entender que a base sólida que nos conduz ao Pai é o Cristo. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Obviamente que nós vamos ter aqueles que irão procurar nos conduzir, mesmo se demonstrando, se colocando como cristãos, como dirigentes voltados, como religiosos voltados para tentar nos direcionar nesse caminho. Só que a gente precisa estar muito atento, porque não nos falta falsos profetas, não nos faltam falsos profetas, não nos faltam pessoas que, mesmo estando ligadas às religiões, com um discurso belo, com um discurso magnífico, mas quando você vai ver a solidez de tudo aquilo, a gente acaba se perdendo pelo caminho, porque não há solidez. Na verdade, há buscas e objetivos de tirar proveito daquilo, da credulidade de muitos de nós. Falsários da filosofia. O que é um falsário? É alguém que faz um falso juramento, é alguém que tenta corromper
uma verdade, um algo, uma coisa que é correta e que essa pessoa que é um falsário, ele tenta camuflar aquilo, né? Tentar fazer promessas que não tem capacidade de cumprir, melhor dizendo. É mais ou menos nesse sentido. Então nós teremos falsários da filosofia, teremos também paranoicos da ciência. Uma pessoa paranoica é aquela que não está mais agindo de um modo racional, né? Está perdida diante das circunstâncias e que não consegue ter um pensamento, um raciocínio lógico. E acaba que, ainda assim, se direcionando por um determinado caminho que é extremamente nocivo. Assim como teremos também os dilapidadores da história, são aqueles que tentam deturpar o que a história nos apresenta, dizer que não, isso não é o correto, isso é uma mentira, né? Tentam desmerecer todo o contexto histórico, tudo aquilo que a história vem trazendo para nós, com o objetivo único de atender a situações pessoais, com o objetivo único de atender a algo que vai trazer benefício a uma pessoa em específico ou a um grupamento em específico. E a história está aí para todos, né? A história está para todos. E os fatos ocorridos ao longo dessa história, eles devem ser mantidos de acordo com a verdade, né? Porque se assim não for, nós estaremos sim deturpando, dilapidando todos esses ensinamentos que são fundamentais para o nosso conhecimento atual, para o desenvolvimento do nosso intelecto, para a compreensão dos nossos antepassados, o que ocorreu de positivo e de negativo ao longo da nossa existência, ao longo da existência humana, para que a gente saiba utilizar desses ensinamentos, desses conhecimentos em prol do nosso próprio desenvolvimento. É assim, enquanto humanidade, nós estamos nos referindo, e não como algo específico somente para mim. O que Emmanuel nos diz ainda? Que mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna te inclina a existência à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Então, todo essa preocupação de Paulo com os colossenses era porque eles poderiam chegar, o caminho que estava sendo seguido por eles iria levar a todo esse processo, né, de mutilação da revelação divina, desfiguração dos preceitos da verdade, porque a verdade ela está ali no Cristo, nos ensinamentos divinos que Cristo veio apresentar para a gente, que estão também espalhados por diversas outras religiões. A gente sabe que os ensinamentos que Jesus trouxe, eles não são ensinamentos que devem ser resguardados e que são propriedade daqueles que se afirmam cristãos. A gente sabe que não é isso. São ensinamentos para toda a humanidade. Quer a criatura se diga cristã ou não. Atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, incensando-te o nome, quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão para que lhes engrosses o séquito de loucura. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles, fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Então há um desvirtuamento desses ensinos. E aí a gente acaba querendo se colocar diante da divindade, queremos se colocar como a própria divindade, né? Então são os equívocos cometidos pela humanidade ao longo da história.
querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam, quando Jesus deseja te faças livre para a conquista da própria felicidade. Então, vejamos, quando a felicidade, a liberdade, ela realmente começa a fazer parte de nós, quando nós a entendemos na sua plenitude, a gente pode lembrar, por exemplo, de Sócrates, que estava preso, encarcerado, mas ao mesmo tempo ele se via livre. Ele era um homem livre, porque os seus pensamentos iam longe, as suas ideias iam longe. E o que estava preso ali naquele momento, encarcerado, era o seu corpo físico, não eram os seus ensinamentos à época. A mesma coisa se faz com Cristo. Ele foi preso, foi torturado, foi crucificado, mas as suas ideias de liberdade plena, elas estão conosco até hoje. Elas estão aí nos apresentando, né, as nossas destinações, as nossas possibilidades de caminhar nesse direcionamento, né? Buscando essa liberdade íntima, onde cada um de nós vai encontrá-la, desde que a gente busque os ensinamentos do Mestre. Repito, os ensinamentos que o Cristo nos trouxe são ensinamentos divinos, são ensinamentos universais, não estão restritos ao planeta Terra, não estão restritos à humanidade terrena. Acautela-te no trato com todos os que te pedem, com todos os que tudo te pedem no campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e pensar, empreender e construir. Porquanto, em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encasulam, relegam-nos à existência a planos de subnível, quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas vida santificada e abundante. Então, acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem. Então, a gente precisa estar atento até isso, né? No campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e pensar. Então, a gente tem que ter esse entendimento do quanto nós somos capazes de pensar e sentir por nós mesmos. Claro que tudo que advém em nós, tudo advém de Deus, todo bem advém de Deus. O mal que é feito, que é realizado e que se apresenta em nossos caminhos, ele é prática humana, é prática de nós seres humanos por conta das nossas imperfeições. Então, sigamos essa destinação, sigamos esse caminho, daquele que veio aqui e nos afirmou que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, e que ele veio nos trazer e nos deixou palavras de vida eterna. Então é isso que nós temos para hoje, que nós saibamos honrar a nossa liberdade, a liberdade que nos foi dada por Deus, a liberdade que nos faz caminhar, a liberdade que nos faz aprender e se desenvolver todos os dias, porque vários e vários são os exemplos e as possibilidades de que isso se torne uma realidade. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.